Olá, seres humanos e leitores de quadrinhos, bem-vindo ao segundo vídeo do especial Halloween de 2020. Eu sou o Jay e no vídeo de hoje eu trago para vocês a origem das famosas Creepypastas. Creepypastas é um trocadilho com o nome copypasta. Uma copypasta é basicamente um texto que vai sendo copiado e colado pela internet afora, como uma forma de meme, tipo esse aqui. Não conheço um eleitor do Bolsonaro que esteja arrependido. Pelo contrário, já iniciamos a campanha para 2022. É o melhor presidente de todos os tempos. E creepypastas são então histórias bizarras que vão sendo copiadas e coladas pela internet. E detalhe, são histórias que surgem na internet. Tudo teve início no famoso e quase odioso 4chan, o lugar com as maiores bizarrices da internet. Resumidamente, creepypastas são histórias de terror que viralizam na internet. Sem uma confirmação exata, o termo creepypasta surgiu em meados de 2006. Porém, a primeira história de terror contada na internet foi alguns anos antes. Foi no ano de 2000, no Angelfire, um lugar onde você poderia criar o seu website. No dia 30 de dezembro de 2000, um homem chamado Ted registrou seu website no Angelfire. Ted era um explorador de cavernas e ia atualizando seu site contando sua história na exploração de uma caverna específica que ele não divulgou o local. Ele foi contando sobre alguns acontecimentos estranhos que se passavam naquela caverna, até que uma das suas últimas atualizações ele disse ter ficado cara a cara com um demônio. E mais, ele ia postando fotos também do processo. Na última atualização em 2001, ele disse que tudo aquilo não passava de uma história de terror. Essa foi praticamente a primeira lenda urbana que surgiu na internet. Várias pessoas olhavam diariamente as atualizações do Ted, curiosas com o que ele poderia encontrar no buraco. A história acabou virando um filme independente chamado Vivendo na Escuridão. Inicialmente, creepypastas agiam mais como lendas urbanas, histórias que eram para ser reais, ainda mais no início da internet, onde a inocência era grande e todo mundo acreditava em qualquer coisa. E é praticamente inevitável falar de creepypasta sem falar da mais famosa da internet, Slenderman. Foi em 2009, no fórum Something Awful, o jovem Eric Knudsen estava participando de um campeonato de Photoshop. Eric, sob o codinome de Victor Surge, fez essas duas fotos. Nela, uma criatura com 2 metros de altura e sem rosto estava presente. Victor deu o nome da criatura de Slenderman, que traduzido seria Homem Esguio. Na segunda foto, ele contou uma pequena trivia de que a foto tinha sido tirada em 1986 e uma das crianças da foto havia desaparecido. Logo depois, ainda no Something Awful, os usuários criaram o que seria a história definitiva do Slender, que o Slenderman era uma criatura que atraía crianças para a morte no meio da floresta. A história acabou se tornando a mais conhecida lenda urbana da internet e tomou proporções criminosas. Em 2014, 2 meninas de Wisconsin esfaquearam 19 vezes um colega da sua escola na tentativa de provar a existência do Slenderman. Ainda em 2009, foi criada uma websérie inspirada na lenda do Slenderman, intitulada de Marble Hornet. Criada por Troy Wagner, a história era de Jay Merrick, um jovem que investiga o que aconteceu durante as filmagens de um filme de estudantes. Ao todo foram 132 episódios, todos postados no YouTube. Sugiro que vocês dêem uma olhada, ele tem legendado completo. Eu vi, é bem legal, foi praticamente uma das primeiras webséries do YouTube e é o tipo de coisa que eu pretendo fazer daqui a alguns anos. A história do Slenderman se tornou mundialmente conhecida. Foi praticamente a primeira lenda urbana da internet a ganhar um filme de um estúdio grande. Em 2018 foi lançado Slenderman, ou Pesadelo Sem Rosto, pela Universal. O filme acabou sendo um fracasso de bilheteria e crítica, e justamente porque o filme é um verdadeiro lixo, e eu ainda vi ele no cinema. Mas também houve um found footage independente lançado em 2015 chamado de Marble Hornet, e esse é bem legal. Não é nenhuma obra de arte, mas é um filme bem mais bem feito, pelo menos. E o Slenderman é interpretado pelo parceiro do Del Toro, Doug Jones, então eu recomendo. Também não tem como citar o famoso jogo lançado em 2013, Slender The Arrival. A segunda creepypasta mais famosa da internet é a inesquecível Jeff the Killer. A história de origem é um pouco mais triste. Em 21 de abril de 2018, também no 4chan, um usuário escreveu sobre a sua irmã que tinha se matado na noite anterior por causa do bullying que ela estava sofrendo
por parte dos usuários que estavam chamando a garota de gorda e tal. Essa história felizmente é falsa, não há nenhum registro de suicídio de uma Kate Robinson no ano de 2008. Os usuários então começaram a fazer Photoshop com essa imagem da Kate em questão, e mexendo pesadamente nela, essas duas imagens acabaram surgindo. E ainda em 2008, um usuário chamado Cesar postou no YouTube a história sobre o Jeff, um garoto que teve o rosto queimado e matou sua família. E no vídeo ele mostrava foto photoshopada de Kate como Jeff, criando assim o personagem em volta dele. Acabou que Jeff não teve tanta popularidade quanto o Slender, mas mesmo assim eu duvido que algum internato assíduo da internet não conheça essa história, que se tornou uma das lendas urbanas mais famosas virtuais. Em 2010, uma vertente de creepypasta surgiu na internet: os episódios perdidos. Consistia em episódios perdidos de desenhos animados, que eram episódios muito macabros e que tinham uma história muito bizarra em volta dele. Episódios desses que acabaram não indo ao ar e ficaram no imaginário macabro da internet. E na maioria desses episódios perdidos, a creepypasta diz que um funcionário irritado da produção do desenho acabou vazando o episódio. O primeiro conto a envolver isso foi o famoso episódio perdido do Simpsons, Dead Bart. A história havia sido postada no site Creepypasta, e ele dizia que havia um episódio dos Simpsons lá da primeira temporada ainda, onde o Bart havia morrido. E quando haviam perguntado sobre o episódio para o Matt Groening sobre o episódio, ele tinha chorado. Junto com a história havia o bendito episódio, porém meio distorcido, por causa que era um episódio rejeitado e não terminado. Obviamente o episódio é só a mistura de várias outras cenas do desenho, porém com a imagem distorcida. Antes me assustava bastante, hoje em dia é bem engraçado até. Porém essa história acabou não sendo a mais famosa dentre as histórias dos episódios perdidos, mas sim a famosa lenda urbana da internet: o suicídio do Lula Molusco. Um suposto episódio perdido de Bob Esponja, onde o Lula Molusco, depois de uma apresentação falha, acabou se matando. E também junto com a história havia novamente o episódio, que novamente é só uma montagem de outras cenas com distorção. A diferença desse é que fizeram algumas animações próprias para ele. Do it. Do it. E essa creep se tornou tão grande que ela virou piada no próprio Bob Esponja. No episódio SpongeBob in Random Land, Lula Molusco em um momento abre uma porta em um mundo aleatório, onde aparece o rosto do Lula Molusco da creepypasta. É um rosto bem mais ou menos, mas foi legal a referência. Voltando mais um pouco para o início da creepypasta, vamos falar de outro que acabou se tornando tão popular quanto o Slender, e principalmente aqui no Brasil: Smile.dog. Não se sabe onde exatamente surgiu a foto e a história, mas ela se espalhou primeiramente no 4chan. De acordo com a história, essa foto era amaldiçoada e deixava as pessoas perturbadas da cabeça. A história foi contada como primeira pessoa, ou seja, o narrador estaria escrevendo um suposto relato real do dia que ele entrevistou uma senhora perturbada e depois recebeu essa foto no seu e-mail. A foto é obviamente photoshopada, mas ela se tornou extremamente popular e tem até uma banda com o nome. Ainda lá para 2006, outra lenda urbana que, embora tenha sido escrita em 2006, começou a ganhar fama em 2011, foi
o The Rake. O The Rake é uma história que surgiu no site pessoal Panda Six, um site onde um jovem sob o nome de Brian Somerville contava suas histórias. Em 2006 ele escreveu uma longa história sobre uma criatura humanoide que atormentava as pessoas ao redor do mundo, elas ficavam loucas e se matavam. Mas o que verdadeiramente explodiu ela foi um vídeo que na verdade era um curta-metragem, do depoimento de uma senhora chamada Elizabeth. No relato ela conta basicamente o seu relato envolvendo o The Rake. Foi aí então que o The Rake conseguiu ganhar forma. O outro fato foi uma foto que um usuário postou em um fórum envolvendo camping. Ele disse que tinha deixado a câmera parada para tirar fotos automáticas e essa criatura, que ele não deu nome, apareceu. Acabou virando uma reportagem em um programa da NBC. Não se sabe se a foto é exatamente falsa, isso fica ao seu critério. O fato é que a foto começou a ser usada como uma representação do The Rake, mesmo sem estar ligada ao The Rake inicialmente. O The Rake também acabou ganhando um filme independente pela Sony, que foi lançado em 2018 e, novamente, é um filme ruim. Além dos episódios perdidos, que foi uma vertente das creepypastas, acabamos tendo outra vertente, que são os jogos. Uma das que mais ficaram famosas nessa vertente foi a do Ben. Um usuário do 4chan, intitulado de G2Able, começou a contar a história de que ele tinha conseguido um 64 recentemente. Em uma venda de garagem de um velho que morava perto dele, ele conseguiu um cartucho de Legend of Zelda Majora's Mask. Quando ele começou a jogar, ele viu um save no jogo de um garoto chamado Ben. E o mais estranho é que os NPCs do jogo chamavam o Link de Ben ao invés de Link. Eis que o jogador decidiu apagar o save do Ben e coisas estranhas começaram a acontecer no jogo. Resumidamente, vários bugs e coisas bizarras sem sentido. E ele foi postando vídeos de gameplay do Zelda no YouTube. E o que ficou como marca registrada dessa creepypasta é o boneco bizarro do Link que aparecia quando ele dava save no jogo. Obviamente era toda uma brincadeira, aquelas gameplays foram meros mods, mas justamente por existir essas gameplays foi uma lenda urbana que enganou muita e muita gente. E também como não falar da creepypasta de games mais famosa da internet, que é um meme absoluto hoje em dia, Herobrine. Aconteceu lá por 2009, onde um usuário do 4chan disse estar no Minecraft quando encontrou um personagem que era igual ao Steve, que é o personagem principal, né, o avatar do jogo, porém com os olhos brancos. Ele conta também que começou a investigar isso em outros blogs e descobriu que esse personagem se chama Herobrine, e na verdade ele é o fantasma do irmão do Note, o criador do Minecraft. Que aparentemente o Note tinha um irmão que morreu afogado e a alma dele, no caso o fantasma desse irmão morto, acabou invadindo o jogo. O que acabou mais dando força para essa creepypasta foram youtubers que postavam constantemente fotos de Herobrine que eles teriam supostamente achado no jogo. Todos eram fake, obviamente, mas isso tomou uma proporção gigantesca que a própria Mojang zoava no jogo, dizendo que o Herobrine havia sido removido do jogo quando tinha uma nova versão. Obviamente é só uma zoeira por parte dela, até porque o Note nem irmão tem. Mas hoje em dia, se você tem vontade, tem vários e vários mods do Mine que incluem o Herobrine. E para finalizar bem a vertente das creepypastas nos jogos, a síndrome de Lavender Town. Não há uma origem definida de onde essa creepypasta surgiu, mas a lenda fala que em 1996 teve um pico alto de crianças que teriam se matado por causa da música tema que toca na cidade de Lavender Town no jogo, Pokémon Red and Blue. Lavender Town é uma cidade no jogo que é um cemitério de Pokémons, e sim, uma trilha sonora bem bizarra. Ou seja, de acordo com a lenda, a música da Lavender Town ou te amaldiçoava ou te matava. Óbvio que é mentira, não tem nenhum registro de crianças que se mataram por causa do Pokémon Red and Blue. Mas essa creepy conseguiu ganhar uma sub-creepypasta, que é a da versão Black do Pokémon Red and Blue. Novamente, não sabe exatamente onde foi que a lenda surgiu, mas o material mais antigo que temos dela é a história traduzida em 2010 em um vídeo do YouTube, que hoje em dia é provavelmente um objeto de nostalgia para muita gente. A história dizia que tinha uma versão hackeada do Pokémon Red and Blue chamada de Pokémon Black Version. Nessa versão, um Pokémon fantasma chamado Ghost era seu Pokémon principal. Ele basicamente matava todos os Pokémons do jogo e no final de tudo te amaldiçoava na vida real. E assim como o Herobrine ou Ben, haviam imagens dessa tal
versão hackeada do jogo que não passava de mod criado pela galera da internet, que aliás é jogável, você pode jogar essa versão Black à vontade na internet, tem disponível. E mesmo que toda essa história seja mentira, a cidade de Lavender Town realmente está no Red and Blue e a música realmente toca e ela é realmente bem bizarra. Para finalizar o vídeo, eu vou falar do que não é exatamente uma creepypasta, mas ela em si virou uma lenda urbana, por ser romantizada de um jeito errado, e ela acabou surgindo algumas outras lendas urbanas. É a famosa Deep Web. Explicar a origem da Deep Web é um pouco complicado. Bom, a internet foi criada em 1969, embora ela tivesse um funcionamento melhor a partir dos anos 80, e ela tem como objetivo a conexão de uma pessoa com outra através de um aparelho computadorizado, nesse caso o computador. A internet como conhecemos iniciou-se com a ARPANET, que era uma rede de conexão, e nessa rede de conexão você tinha um servidor central, que conectava tudo e você tinha um registro da sua conexão. Porém, quando eram trocadas informações sigilosas, arquivos acabavam não sendo indexados e caindo numa espécie de limbo, onde você não poderia ver se não tivesse um jeito específico de acessar este limbo. A Deep Web, resumidamente, é um lugar onde você tem sites que não estão indexados na parte normal da internet. Já que hoje em dia o centro da internet é o Google, tudo que não estiver registrado no servidor central, indexado no Google, vai parar na Deep Web. Então, meio que a Deep Web apenas nasceu, foi uma gambiarra. Porém, o jeito mais fácil que você tem de acessar a Deep Web foi inventada pelos militares americanos, o famoso Tor, que foi um programa inicialmente criado para que os militares realizassem missões específicas pela internet, se passando pelo anonimato. Ou seja, a Deep Web é nada menos que a internet descentralizada. Na internet comum você tem servidores que controlam tudo, todos os sites. Tudo que está na internet tem seu registro nos servidores. Se a polícia quiser te achar, vai ser mais fácil. Eles pegam o seu endereço sem problema. Existe um registro de quem é você na internet. E a Deep Web é a internet em que você pode postar e fazer o que quiser, pois nada lá é registrado. Então não tem como controlarem o que é colocado na Deep Web. Tanto que você precisa de links específicos para sites específicos que são criptografados. O negócio é que, por a Deep Web ser um lugar onde é terra livre e não existe anonimato, acabam tendo sites onde tem vídeos de pedofilia, estupro, necrofilia, assassino de aluguel, tortura, assassinato, tráfico de órgãos, fóruns nazistas, sim. Tem isso tudo, mas é apenas porque eles não podem ser identificáveis, então tudo fica mais fácil se você colocar essas coisas lá. Mas a Deep Web é muito mais utilizada hoje em dia para crimes virtuais, clonar cartão, clonar número, invadir redes, vazamentos, tanto que o Wikileaks, que é o maior site de vazamentos governamentais do mundo, nasceu na Deep Web. O Anonymous usa a Deep Web muitas vezes. A pirataria lá é muito comum também, o Pirate Bay nasceu de lá. Tem bastante também, são lojas virtuais descentralizadas, em que você pode comprar e vender sem passar por regulamentações estatais, sem ter que pagar imposto. Lojas de droga, principalmente, tem bastante lá. Provavelmente tem algum tipo de Netflix lá, eu não duvido nada. Qualquer um pode criar um site na Deep Web também. Eu conheço um parça que pegava skin grátis no Minecraft lá. Deep Web, na verdade, é bem legal, mas é claro que vai ter nazista e pedófilo, filha da puta, fazendo merda lá. O negócio é que a Deep Web, pra muita gente, não existe, e pra outra metade é a parte criminosa da internet. Eles acham que é basicamente um Google da tortura. Deep Web não é um site, é só um nome dado para links específicos. Além de que o próprio Bitcoin nasceu na Deep Web, tanto que nem se usa o dinheiro comum na Deep Web, é só criptomoeda. E da Deep Web nasceu-se diversas lendas urbanas, como por exemplo os tais vídeos da Deep Web. Com certeza, nesses anos de internet, você já deve ter se deparado com essas imagens aqui e ouviu de alguém que eram imagens da Deep Web, mas são só imagens comuns de produções artísticas, a maioria de set de filmes. Não teria o porquê usarem a Deep Web para postar fotos bizarras que você poderia postar no seu Twitter. O que tem na Deep Web são vídeos e fotos de assassinatos reais, como o que você viu no vídeo da cabra. Na verdade, essas coisas até tem na internet normal, mas na Deep Web você acha com mais facilidade. Outra lenda que surge é que o governo esconde segredos governamentais em sites da Deep Web que você pode acessar. Não, realmente não é bem assim. O negócio é que se você entendeu bastante de programação, você pode invadir sites
agências do governo pela Deep Web. E já como nesses sites você tem pessoas que têm informações governamentais no computador delas, você pode invadir esses agentes do governo e vazar informações. Não tem como esquecer também a famosa bonecas sexuais humanas, o que é uma completa mentira. Não tem bonecas sexuais humanas na Deep Web. Talvez alguém algum dia na Terra já tenha feito isso de maneira criminosa, mas não se tem conhecimento de sites assim na Deep Web. Tem também a lenda que lá tem rituais satânicos e paranormais. E provavelmente tem, mas é só rituais qualquer coisa que você encontra na internet normal, e é só gente acreditando que isso funciona. Assim como na Surface, você tem coisas muito podres, como você tem o 4chan, ou gente nazista no Twitter, gente postando morte e assassinato naqueles vídeos de pegadinha. Assim como tem aqui, você tem lá, infelizmente. Mas sei lá, se você quiser puxar uns gift cards gratuito, ou pegar skin grátis de Free Fire para sua web namorada, provavelmente na Deep Web deve ter uns sites que disponibilizam. Esse foi o vídeo de especial Halloween, galera. Não se esqueça de conferir os outros vídeos para ver se você quer se inscrever no canal, dá um likezão ou um dislikezão também. Me segue no Insta, até mais.